Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim, espero que estejam todos muito bem. Aqui é Márcia Gonçalves e vamos começar mais uma aula sobre inteligência emocional. Depois de trazer vários conceitos teóricos, como os fundamentos da neurociência, motivação, a diferença entre emoção e sentimentos, para que você entre no contexto, para que você entenda como funcionam as emoções, as nossas reações emocionais, o nosso organismo. Para quem ainda não assistiu, eu sugiro que assista às aulas anteriores, para que te dê um embasamento teórico, para que agora você consiga fazer a prática e entenda e saiba o que você está fazendo. Na última aula, eu deixei como sugestão um exercício bem simples, um exercício bem prático, fácil de fazer, que é o diário emocional, onde ali, um pouco antes de dormir, pouco antes de deitar, você pode registrar e relembrar, né, como foi o seu dia, as coisas que aconteceram no seu dia, e registrar como você reagiu emocionalmente a determinadas situações, a determinados relacionamentos. Você se sentiu triste em algum momento? Você se sentiu alegre, com medo? É importante que a gente identifique quais são as causas das nossas reações emocionais, porque assim nós conseguiremos trabalhar com elas de forma mais adequada, mais inteligente e ter comportamentos mais assertivos. E hoje, para completar esse exercício da aula anterior, eu trouxe aqui uma reflexão sobre as emoções, sobre esse exercício, sobre a sua semana. Primeira pergunta: observando sua semana, o que você notou? Você percebeu algum padrão emocional em você? Teve alguma situação em que você se sentia repetindo uma emoção? Ou seja, você se sentia repetindo uma tristeza, uma alegria? Você identificou algo que provocasse com mais frequência essa emoção em você? Por exemplo, nós temos, né? Você já sabe, você já estudou o indivíduo nas aulas anteriores, cada um de nós temos as nossas histórias, nossos aprendizados, nossos valores, funcionamos de forma diferente, enxergamos as coisas de forma diferente. E isso nos leva a ter vários perfis dentro da nossa escola, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho. Dentre esses perfis, nós temos aquelas pessoas que são mais alegres, mais falantes, mais positivas, e temos aquele outro perfil da pessoa que é mais calada, que é mais introspectiva, algumas são mal-humoradas, outras são bem-humoradas. Você teve relação com alguma pessoa, algum perfil comportamental que tenha essas características, que possa te provocar uma emoção? Por exemplo, já tive com alguma pessoa que o que acontecia com ela? Todo mundo chegava, né, de manhã cedo no trabalho e tal, e todo mundo dava bom dia, vamos começar o dia, todo mundo falando, conversando, e essa pessoa era incapaz de responder esses bom dias, esses cumprimentos matinais. Algumas pessoas deixavam para lá, né? Achavam que aquilo era a característica dele e não ligavam. Já outras se sentiam incomodadas, ficavam com raiva, achavam que era falta de educação. Então, ao identificar que aquele tipo de comportamento provoca essa emoção da raiva, da tristeza, ao invés de você já se direcionar sobre o domínio da emoção para lidar com aquela pessoa e acaba brigando, acaba discutindo, acaba se desentendendo, você já identifica aquela situação e, ao invés de reagir emocionalmente, você vai responder àquela situação de uma forma emocionalmente mais equilibrada. Você já sabe que você não gosta daquele comportamento. Então, ao invés de você entrar para discutir, você vai se trabalhar
para lidar com aquela pessoa de uma forma mais emocionalmente equilibrada. E assim você vai conseguir conversar com ela, que às vezes a pessoa não responde, não é nem por falta de educação, às vezes está com algum problema, né, fica roendo, né, remoendo aquele problema, fica pensando naquilo, está com algum familiar doente, porque você também já viu em aulas anteriores que quando nós estamos sobre algum momento de crise, o nosso cérebro ele fica focado naquela ameaça, fica focado naquele problema, e aí a gente fica angustiado, a gente fica ansioso, a gente fica com medo, a gente não consegue enxergar as coisas ao redor. Né? Você já deve ter passado por uma situação assim, de ter um problema e ficar focado só no problema, porque você não consegue pensar em mais nada. Isso prejudica, como você já viu, prejudica as habilidades cognitivas para poder achar uma solução. Então, é importante perceber se você teve algum padrão emocional diante de uma determinada situação. A segunda pergunta: com quais emoções você se sentiu mais confortável a ponto de realmente vivenciá-las? Qual foi a emoção que lhe trouxe bem-estar, que você se sentiu bem com aquela emoção? Não necessariamente que tenha sido uma emoção de alegria por alguma conquista, por algum elogio que você recebeu, mas pode ser, por exemplo, você se sentir confortável em sentir medo de ter uma atitude, de ter uma reação, e de provocar, de participar de alguma ação, de alguma atividade e sofrer com as consequências. Então, você se sente confortável de sentir o medo com aquilo, porque vai lhe ajudar a se proteger das consequências que possam vir daquela atividade. O medo, como você já aprendeu, é uma emoção que nos protege, que indica, acende o nosso alerta para que a gente possa se proteger de um determinado perigo. Então, você sentiu medo, se sentiu confortável de sentir essa emoção e não entrar em alguma ação, algum comportamento que você pudesse se sentir prejudicada, seja fisicamente, que aquela ação estivesse em desacordo com os seus valores, com os seus aprendizados. E que emoções deixaram você pouco à vontade? E o que você costuma fazer para se distrair dessas emoções? Então, por exemplo, usando novamente o medo, que nós vimos que tem o lado positivo, que é o lado que vai nos ajudar a ter o cuidado para enfrentar determinados perigos. Mas esse medo também pode ser uma emoção que nos deixe pouco à vontade. Vou trazer um exemplo de uma reunião, seja uma reunião de amigos, seja uma reunião de trabalho, seja uma reunião da família, onde você sente medo de se expor, de colocar as suas ideias, as suas opiniões, e aí você se sente desconfortável com aquele medo, com aquela sensação, porque você quer participar, né? Você quer colocar as suas ideias, você quer dizer o que você pensa, mas o medo é tão maior do que a sua vontade, o medo está te dominando tanto que você não consegue se expressar. E algumas vezes acontece, né? A gente não fala aquilo que gostaríamos de falar, a gente fica ali com medo de falar, medo de ser julgado, o que as pessoas vão pensar, e aí o colega vai lá e fala aquilo que exatamente você queria falar. E ele é elogiado por aquela opinião, por aquela ideia, e aí você fica remoendo, por que eu não falei? Por que eu não falei? Então, que emoções deixam você pouco à vontade, como esse exemplo que nós trouxemos? E o que você costuma fazer para se distrair dessas emoções? Então, nesse caso do medo de falar, de dar a sua opinião, você costuma fazer alguma coisa para se distrair dessa emoção, para poder vencê-la, para poder superá-la e, nesse caso, expor a sua opinião?
ou em qualquer outra situação que você tenha se sentido desconfortável emocionalmente. Por exemplo, uma tristeza que está te deixando ali agoniado, angustiado. O que você costuma fazer para lidar com isso? Você costuma andar? Algumas pessoas descontam na comida, né? Levam a sua tristeza e aí começam a comer, comer, comer e ficam cada vez mais tristes porque aí engordam e aí não era isso que eu queria. Ou você vai ler um livro, ou você vai ouvir uma música, ver um filme, uma série. O que você costuma fazer para se distrair dessas emoções? Você tem algum padrão de comportamento para lidar com essas emoções que não lhe deixam à vontade, essas emoções desconfortáveis? Há alguma mudança que você gostaria de fazer? Por exemplo, agora refletindo, observando o seu diário emocional, você identificou algum padrão de comportamento, algum padrão de reação emocional que você não gostaria mais de ter? Como, por exemplo, esse do medo de expor, de se colocar. Você gostaria de ser uma pessoa que se coloca, que fala, que é assertiva, que vence esse medo da exposição, esse medo do julgamento. Então, como você pode criar novos padrões para expressar essas suas emoções? Não deixá-las dominar e você ficar sem trabalhar, sem fazer as suas atividades. Como você pode criar mais oportunidades para sentir as suas emoções? Ah, Márcia, mas eu não quero isso, não. Eu quero ficar aqui no meu cantinho, tranquilo, fazer minhas coisas com calma, sem perturbação. Mas quanto mais oportunidades você criar para sentir as suas emoções, mais autoconhecimento emocional você terá, porque você vai identificar quais são aquelas ações, quais são aquelas reações, quais são os relacionamentos que lhe provocam determinadas emoções. Então, quanto mais eu me lanço para essas oportunidades, para parar e identificar como eu estou me sentindo, mais eu vou me conhecer e mais fácil será trabalhar essas emoções diante desses gatilhos para que eu possa direcioná-las para comportamentos mais inteligentes. E, por último, que tipo de apoio você pode buscar para lidar com essas emoções mais difíceis? Porque é importante você fazer o diário emocional para se conhecer, praticar o autoconhecimento emocional. É importante você complementar com essas reflexões que nós trouxemos hoje, mas muitas pessoas não conseguem fazer isso sozinho. E tudo bem, não tem problema nenhum. Você não precisa se sentir prejudicada ou menor em algum sentido por pedir ajuda. Pedir ajuda faz bem, faz muito bem. Que às vezes a outra pessoa, vai lhe ajudar a enxergar coisas que sozinho a gente não consegue enxergar. Ela traz uma outra visão, que como a gente falou, né, ela vem de outras histórias, de outros aprendizados, de outros valores, e pode lhe ajudar a encontrar as suas histórias, os seus aprendizados, os seus valores. Essa pessoa pode ser um familiar, pode ser um amigo, pode ser a pessoa que você goste, que você esteja junto, pode ser um auxílio profissional. Fica a critério aí de como você se sente mais à vontade para poder trabalhar essas reflexões sobre as suas emoções. Então, se você encontra alguma dificuldade para fazer essas reflexões sozinho, peça ajuda. Não tem problema nenhum de você pedir ajuda, tá? Se quiser trazer essas reflexões aí para os comentários, deixar aqui nos nossos comentários, para que a gente possa conversar. Se você quiser trazer algum insight, aí deixar nos comentários, se sentir à vontade de deixar nos comentários, traga, registre aí que nós vamos conversando, vamos interagindo e ajudando
na medida do nível aí, para que você possa praticar e se conhecer emocionalmente cada vez mais. Aproveito para lhe convidar, se você achou esse vídeo interessante, de deixar aí o seu like, de compartilhar esse vídeo para que a gente possa levar esses conhecimentos para um maior número de pessoas, para que a gente possa levar essas experiências para o maior número de pessoas. E aproveito para te convidar para se inscrever no nosso canal. Aqui eu vou trazer sempre as experiências e conhecimentos adquiridos em mais de 25 anos, em quase 30 anos, na área de gestão de pessoas, de educação corporativa, de liderança, de gestão de equipes, para lhe ajudar no seu desenvolvimento profissional. Então, se você acha que eu posso contribuir com você para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, inscreva-se no canal. E lembre-se de ativar o sininho, para que você possa saber sempre que tiver um vídeo novo nosso. Bom, eu agradeço a quem ficou comigo até aqui e espero vocês na próxima aula com mais um exercício prático sobre inteligência emocional. Tchau!